Guardando o professor Napoleão Maia aparecer aqui pra gente convidar ele e começar a live. E aí, grande Luiz, Gleidson chegando. Tudo bom, pessoal? Vai estar no curso, né, Luiz? Olha o Maurinho, o Arnaldão. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Gabriel. Grande Gabriel, vê o restaurante que você montou, né, meu amigo? Parabéns, muito feliz, que bacana. Só tem que arrumar um tempinho para voltar a treinar. Mandei aqui o convite pro professor Napoleão, tô esperando ele chegar para poder chamar ele. Olha o Júlio, lá de Limoeiro. Bacana, Luiz, vou estar lá também, participando. Vocês estão ouvindo bem o áudio, moçada? Tá bacana o áudio aí? A visualização, tá tudo ok? Eu tô até sem microfone, mas o áudio desse celular é bom, acho que não vai precisar não. Tá dando pra ouvir legal aí, todo mundo? Chegou ele. Vou chamar aqui o instrutor Napoleão. Show. Bacana. Diga, meu grande, Instrutor Napoleão Maia. Que tudo honra. bom? Como é que tá? Só ajeitar aqui o celular aqui na base, que tá improvisado aqui, mas vai dar certo. Tranquilo. Pronto, tá dando para ver o direito aí? Tá tranquilo? Eu tô lhe ouvindo bem, a imagem tá só um pouco embaçada, eu não sei se é luminosidade ou talvez seja alguma manchinha. Melhorou já um pouco. Melhorou um Pronto. pouco? Acho que é mais que a luz está meio. Deixa eu Ou dar pode uma. ser só uma manchinha na lente mesmo, não sei. Pode. E Mas já agora? melhorou, já deu uma Melhorou, melhorada. melhorou. Tá vendo a O, minha. impo- o importante é estar vendo essa barba bonita aí, rapaz. Essa beleza de pessoa. Não é? Boa Boa noite, boa noite, noite. mestre. Tudo bom, mestre? Prazer Tudo estar aqui. tranquilo. Estamos às Prazer. suas ordens aí. Boa noite a todos que forem chegando para a live. E a gente vai abordar alguns assuntos que eu acredito que sejam de interesse de quem pratica arte marcial, defesa pessoal, tem interesse pela história dessa maravilha que é esse mundo marcial. Com certeza, com certeza. E aí, professor, aproveita que você tá chegando aí e já me fala um pouquinho como é que foi a sua história aí nas artes marciais, como é que você conheceu o Krav Maga, como é que entrou esse... Se você já tinha alguma coisa de treinamento antes ou começou só no Krav Maga, como é que foi? Tinha, assim, eu comecei, meu interesse por arte marcial começou quando eu tinha uns 10 a 12 anos de idade. A minha família tem essa, meus irmãos, meus primos, quase todos se interessam por alguma modalidade ou várias modalidades, né? Então a gente tem esse histórico. Embora não sejamos competidores, não tem essa tradição, mas tem a tradição de cultuar, de a, adubar essa planta que é o conhecimento marcial, né? Tu sabe, a minha irmã, você é professor da minha irmã mais nova, né? Aham, Capoeira, tá no Muay Thai, agora tá treinando contigo. Meu sobrinho tá treinando contigo, né? O Pedro. Meu sim, irmão treinou capoeira há muito tempo, meus primos, jiu-jitsu e tudo. Então, o interesse sempre existiu. E a primeira aula que eu fui na vida foi de judô, né? E aquilo me encantou muito. Eu era, digamos, uma criança travessa, com um espírito muito
revoltoso. A mamãe disse que é como qualquer criança, mas eu acho que eu era um pouquinho mais. E aí ela me levou para a aula de judô e aquilo começou a mudar a minha visão, inclusive, de mundo. Algumas pessoas não sabem ou talvez não compreendam como é importante para algumas crianças o contato com a arte marcial. Tem duas coisas que ajudaram a moldar o meu caráter. Ter estudado num colégio chamado Colégio Cearense, que era um colégio marista, que tinha uma tradição, exatamente, que teve naquele tempo que era o auge, né, nos anos 70, 80, aquilo me ensinou demais, né? Embora eu não seja, é um colégio marista, eu não sigo o catolicismo, mas eu sei como aquilo me fez bem na disciplina e no respeito, aquilo existia mesmo, era uma coisa fantástica. E a arte marcial. A arte marcial me ajeitou muito. Ajeitou muito a minha visão de mundo. Né? E depois aí eu descobri o Krav Maga através de alguns instrutores. Né? O primeiro foi aqui em Limoeiro do Norte, porque eles tinham estudado aí em Fortaleza e tal, e saíram pelo Ceará dando aula, e eu tive o primeiro contato, e a partir daí, faz mais ou menos uns 10 anos, tenho feito a minha estrada aí do jeito que Deus permite. Aliás, nós vamos falar um pouquinho disso hoje, né? Deus. Com certeza, com certeza. É interessante isso. Você falar mais alguma coisa? Pode concluir, fica à vontade. Não, só queria dizer que é uma honra estar aqui com um representante de um dos clãs mais importantes do jiu-jitsu no Ceará, né? E no Brasil, que é o clã Lira. Eu tenho uma admiração muito grande pelo teu pai, pelo Dácio Lira. Não conheço pessoalmente, já combinamos 2, 3 vezes e não deu certo, mas uma hora eu vou ter essa honra de conhecê-lo pessoalmente. Então, uma honra para mim, Damocles, aí, um abraço para o teu irmão, para os teus irmãos, né? São o Darmisson. O Darmisson e o Dane. Pronto, um abraço para a família aí. Agradeço a referência, professor. E assim, duas coisas, né? Primeira coisa, você fez a menção honrosa aqui, e eu retribuo, porque uma das coisas que meu pai sempre me ensinou, e eu fui muito esse seu lado rebelde, acho que todo mundo tem, mas graças a Deus também o meu foi bem canalizado. Isso. E uma das coisas que eu sempre fui contra foi a questão de classificar pessoas a partir de títulos, a partir de status social, a partir, às vezes, até mesmo de referência de nome familiar. Você sabe que hoje em dia não tanto, mas no passado você tinha que casar com alguém da família tal, tinha que, né? E eu acho que a nossa referência maior vem dessa concepção de espiritualidade de um Criador, um Pai único. O resto a gente vai se resolvendo por aqui, cada um a partir daquilo que constrói em torno da sua própria personalidade. Então, meu pai sempre me ensinou a respeitar a pessoa pela pessoa. Então, sim, claro. O nome da minha família talvez seja bastante conhecido, você não diga, não, porque é o clã Lira, não interessa, que é o Damocles e o instrutor Napoleão Maia, 2 seres humanos e a gente se respeita como iguais. Com certeza. A segunda coisa que você falou com relação à formação, né, da visão de mundo, realmente muitas pessoas não entendem e às vezes a gente até vê certas coisas acontecendo porque essa coisa da agressividade, ela é uma implicação natural do instinto de sobrevivência que nasce com todos nós. Todo bichinho na face da terra, do grilozinho ao ser humano, tem lá o seu instinto de defesa. E isso é uma energia pulsante, que é contínua, está sempre presente no psiquismo. Obviamente, os seres humanos, pela sua capacidade de racionalização, desenvolveram normas, estruturas de conduta para poder todo mundo se dar bem, não virar igual bicho na selva. Mas aquilo continua ali. Aquela pulsão continua presente. E quando você não tem como canalizar, quando você não sabe como administrar aquilo e canalizar de maneira positiva, aquilo vai irromper em algum momento. E é engraçado porque aí entra um pouco da visão e do sentir de mundo do guerreiro,
que às vezes a pessoa de fora, como eu disse, não percebe. Por exemplo, você vê às vezes lutadores de MMA, mesmo hoje em dia, mesmo aqueles que não têm uma profundidade dentro das tradições, são meio que só lutadores, mas os caras vão lá para dentro do ringue, trocam murro, trocam chute, cotovelada, sangram um ao outro, termina, os caras se abraçam e continuam amigos. Se vem no meio da rua e tá tudo bem. Sim. E às vezes aquela pessoa que é mansinha, que não bate em ninguém, que não briga com ninguém, mas se você chamar ela de feia, ela vai ficar com a mágoa pro resto da vida de você. E aí isso vai implicar na família, isso vai implicar nos relacionamentos, na dificuldade no mundo profissional, etc. Porque é uma pessoa amargurada, raivosa, cheia de agressividade dentro dela, que ela não sabe como conduzir, como canalizar. Ela tenta apenas reprimir, 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 e não adianta. Uma hora ela vai ser expulsa. Com toda certeza, você está coberto de razão. E você ensinar a criança a canalizar isso, foi o que aconteceu comigo. Claro, óbvio, não precisa ser, só existe a arte marcial para... Não, existem outras atividades que canalizam. No meu caso, e no caso, com certeza, de milhões, foi a arte marcial. Mas, óbvio, que existem outros caminhos, né? Mas, através da arte marcial, você pode buscar uma disciplina, canalizar a sua agressividade, que, como você explicou muito bem, é uma pulsão. Acho que até os psicólogos usam essa palavra. A criança já nasce com isso. Então, quando ela chora, já é um ato de autodefesa. Quando ela está engateando, que ela tenta fugir, já é um ato de autodefesa. Depois é que ela vai, talvez, estruturar isso, organizar, e deve ter acontecido em algum momento na pré-história, ou talvez até no início do que nós chamamos de civilização, a criação das doutrinas marciais, que tem a sua base nessa reação natural, né, da autodefesa. Depois isso vai ser organizado, vai ser disciplinado, tanto para o bem como para o mal. Vamos falar português, claro, isso pode ser usado para o mal também. A arte da guerra pode ser usada para salvar vidas ou para destruir, para genocídios. Depende de quem está usando isso. Se você traz para o indivíduo, depende, e nós sabemos disso, de como você está aprendendo. Para quê e com quem. Então, isso é muito importante. As pessoas, quando eu vou dar aula de defesa pessoal, que no meu caso, você sabe muito bem porque você dá aula disso também, não existe regra para salvar a vida, a gente esquece, a pessoa que está ali, a garota que está ali tentando salvar a própria vida, ela não está nem um pouco preocupada com o bem-estar do seu agressor, muito pelo contrário. Ela quer sair daquilo. Então, aquelas pessoas começam a ter contato com uma arte que é extremamente violenta. E se você não levar isso para o lado mais transcendente, se você não disser para essa pessoa que isso tem consequências, que é preciso ter uma noção, inclusive, não só mental, não só física, de luta, mas é a minha opinião, podem até discordar, mas uma noção espiritual do que é aquilo, sim. Isso pode ser extremamente prejudicial. Você tirar a alma... Eu me lembro de uma aluna minha, de 60 anos de idade, Damo, terminou uma aula, ela disse, olha, eu sou uma senhora já, mas foi um dos melhores elogios que eu já recebi. Ela disse, eu só venho para a sua aula porque você coloca alma no que você faz. Ou seja, eu não ensino só a bater. É preciso colocar alma, é preciso lembrar que aquilo que você está aprendendo é extremamente violento e você não pode aprender aquilo sem lembrar de que há consequências, de que aquilo só pode ser usado para combater o mal. E quando você fala mal, você já começa a transcender. Exato. Então a gente tinha conversado até um pouco sobre isso e eu queria até fazer uma pergunta a você, vou colocar uma situação. Claro. Eu acredito, porque eu já passei por isso, que uma situação de conflito, uma guerra, uma luta em cima do tatame, uma situação de autodefesa, pode fazer com que aquele guerreiro tenha, naquele momento, uma revelação íntima, algo, uma espécie de epifania, uma espécie de revelação que só ele sabe. Uma transcendência durante ou depois do conflito. Que ele aprenda coisas
que ele não tinha a menor ideia que existia. Interiormente falando, não sei se você está me entendendo. Eu tinha um tio, já falecido, que foi o meu primeiro instrutor. Ele foi militar há muito tempo e fazia atividades operacionais, e ele me ensinava muita coisa. Eu me lembro de uma frase que ele disse: o corpo luta até um certo ponto, depois é o espírito. Eu entendi isso lutando judô, quando eu estava lá com um sujeito mais pesado do que eu, que a gente fazia isso, e o corpo eu lutava e eu não sentia meus braços, não sentia meu corpo, mas eu ia. E naquele momento era uma espécie de transcendência. E eu queria saber se você concorda comigo, se você já passou por isso. Sim, perfeitamente. E assim, é engraçado como isso ainda é um pequeno público, uma pequena quantidade de pessoas que consegue compreender dessa maneira. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente volta para o ponto, tal qual você falou, da questão da espiritualidade. É na referência da espiritualidade que você derrama o resto e a coisa se organiza aqui por esse plano. O que é que eu quero dizer? No meu entendimento, isso é a minha visão, e é daí que eu tiro toda a minha percepção, nós estamos aqui num processo evolutivo. É a única coisa que traz sentido para a existência é quando você vê dessa maneira. E nesse processo evolutivo, o nosso objetivo é justamente a sacralização da nossa força. Então, o processo acontece no desenvolvimento de toda a sua potencialidade criativa, porque aí a gente vai... Eu tinha um tio que era falecido, o tio tá no outro plano agora, e ele dizia, olha, você sabe por que Deus descansou no 7º dia? Porque ele, quando criou o homem, sabia que o homem ia poder continuar criando coisas. Então, esse potencial divino, esse potencial criativo da natureza humana, de manipular as energias, de organizar o caos, essa é a missão de todo e qualquer ente humano aqui nesse plano, quando ele se guia por essa referência do divino. E aí você tem que primeiramente reconhecer o divino dentro de si. E é interessante porque as religiões, elas tendem, de um modo geral, não todas, mas algumas, principalmente umas que sofreram muita interferência política, elas tendem a primar pelaquela ideia de que o homem religioso é um homem fraco, é um homem apático, é um homem sem vontade de vida, que nega tudo, aquela coisa da autoflagelação. E assim, eu não creio que seja por aí. Eu creio que seja pelo contrário, você tem que expandir essa força, porque quando eu vejo para Deus, eu vejo Deus como referência também na natureza, naquilo que ele criou. Então, tudo na natureza é forte. Tudo na natureza é forte, é a tempestade, é o tsunami, é o furacão, é o leão. Então não há beleza nenhuma na fraqueza. As pessoas... É vigoroso, né? Exatamente, as pessoas confundem a ideia de sensibilidade com fraqueza e de força com ignorância. Sim. São duas confusões. E a gente vê muito hoje em dia. Você vê também nesse processo, vou voltar um pouquinho para cá, mas só para acrescentar, você vê esse processo que a gente tem vivido de ideologia, de política, ascensão social, vamos dizer, dessa coisa mais do LGBT e etc. E isso cria uma reação do outro lado, o pessoal que é contra e já está exercendo mais aquela coisa do macho alfa, e eu sou brutão, e aí ficou de um lado os sensíveis e do outro lado os brutos, como se fossem coisas antagônicas, como se não pudesse encontrar um equilíbrio onde você é forte, você é um bicho se precisar ser, e você também consegue ser sensível. Quando essa é a verdadeira distinção do homem, só o homem consegue ser isso. O animal, ele é só o animal, mas o homem consegue ser homem e ser animal. Consegue fazer essa coisa. Então, voltando ao ponto, eu acredito que só... Aí vem mais uma vez uma coisa que meu pai dizia muito interessante. Olha, meu filho, o pessoal tem mania de dizer que o humilde é aquele cara
mais uma vez, que anda cabisbaixo, que não fala alto, que todo mundo pisa na cabeça dele, que não tem dinheiro e tal. Não, a humildade é um valor que só pode ser exercido pelos fortes. É Sim, quando você pode pisar e resolve não pisar. não fazer, exatamente. Quando você Exatamente. pode agir de maneira a esnobar e prefere não esnobar. Quando você pode quebrar e prefere proteger. Aí você está exercendo um controle daquele seu poder, então você está sendo humilde, você está se igualando àquele que é mais frágil que é você, não porque você não possa fazer diferente, mas porque você escolheu fazer daquela maneira. E aí entra a Certeza. questão da sacralização do seu poder. Enquanto você não sacralizar, não, na verdade, não expandir, não desenvolver o seu poder, não reconhecer o monstro que tem dentro, não reconhecer o potencial que você tem dentro para tudo, seja para quebrar numa situação, seja para construir, aí você não tem ainda o direito, não tem a capacidade de manipular aquele poder e decidir: isso aqui vai servir à luz, isso aqui vai ser para o bem. Sim, Aí com você se certeza. tornou um amigo de Deus, tal qual, por exemplo, Jesus Cristo falava com seus discípulos. Vocês agora são meus irmãos, vocês são cooperadores do Evangelho. O que é que ele queria dizer com isso? Vocês agora estão do meu lado na construção do céu, nesse plano aqui. Exatamente. Eu queria aí concordar, estou aqui aprendendo, eu aprendo muito com você, toda vez que eu converso com você eu aprendo, já lhe disse isso. Igualmente, Estou mano. dizendo aqui novamente. E aqui eu queria, ó, estava vendo aqui o pessoal entrando, Marcos Lima, estava vendo a Lorena, estava vendo a Dona Chegou um Hortência, monte olha de aí. gente aqui. Dona Hortência, Júlio Carneiro, o pessoal aí, cara, um abraço para todo mundo. A Osiana Carneiro, que é a minha esposa, a Janice, conhece a Janice? Janice está aí também. Pessoal, estou Estou vendo vendo aqui o aqui. pessoal chegando, e eu queria mandar um abraço a todos. Agora, concordar em gênero, número e grau com você, inclusive porque existem algumas coisas sobre humildade e valentia que a gente pode aprender estudando a Bíblia tranquilamente, tá? E aqui nós, nem eu nem você, estamos falando de uma religião X ou Y. A gente está falando de espiritualidade, né? A gente está Sim. aqui para aprender, não para julgar, mas a gente sabe que existe, pelo menos nós acreditamos nisso, algo acima de nós e que nós temos que ter a cabeça e o coração, né, e a razão voltadas para ele. E tem uma frase, ela foi dita pela primeira-ministra de Israel, sobre a humildade. Eu me lembro que eu tinha lido isso na biografia dela, o nome dela era Golda Meir. E a Golda Meir se encontrou com o presidente americano, Richard Nixon, e o Nixon era um sujeito político, aquele político que ia conversar com a Golda Meir na cozinha dela, e tal, e ela, muito sabida, já uma velhinha, então ela olhou para ele quis dar uma enrolada nela, e ela olhou para ele e disse: não seja tão humilde, você não é tão grande assim. Uhum. Né? Para você ser Ficou humilde, tocado. você tem que ser grande, cara. Não tem esse negócio de ser humilde não é ser pequeno. Sim. Ser humilde é ter a possibilidade de agir com simplicidade quando você poderia ter sido complexo, inclusive para humilhar o outro. Ser humilde, como você disse, é decidir ser humilde. Não é Sim. ser bobo, não é ser tolo. E uma frase, quem estuda a cultura hebraica, e eu estudei um bocado por causa do Krav Maga, que me levou a estudar isso. Eu concordo muito com o Jorge Tavares, um abraço aqui para o Jorge, quando ele diz: não dá para ensinar Krav Maga sem conhecer a cultura hebraica, sem conhecer a espiritualidade hebraica. Não dá, você fica vazio o negócio. Fica um mix de golpes. Bom, E aí? o karatê tem o seu lado transcendente, o Kung Fu tem, as artes marciais, Jiu-Jitsu tem. Então, por que o Krav Maga tem que ser ensinado como se fosse uma coisa robótica, sem alma? Não, ele tem. E é uma arte criada por um povo que é guerreiro há 4.000 anos e que enfrentou cara a cara o verdadeiro mal nos campos de concentração.
Então, quando eu estudei isso, quando eu vi a realidade disso, eu entendi o seguinte: não importa, cara, se as pessoas ficam perdendo tempo, às vezes, Damocles. Ah, o meu Krav Maga é melhor do que o seu. Ah, o jiu-jitsu é melhor do que isso. Ah, o karatê é melhor do que aquilo. Não interessa quem é melhor, cada um tem as suas preferências, subjetividades e valores. O que importa é o motivo por que essas lutas foram criadas. Que foi para combater o mal, foi para defender as pessoas. Em contextos diferentes, sim. Mas quando o Imi Lichtenfeld criou o Krav Maga, ele criou para aprender, o sujeito aprender para se defender hoje numa guerra. Era a Segunda Guerra Mundial. Então os judeus já estavam sendo perseguidos. Sim. Aquilo ali tinha um sentido muito maior e mais profundo do que eu ficar debatendo qual é o melhor Krav Maga, qual é o melhor professor, sim, qual é, não é verdade? Mas isso aí, professor, vem justamente mais uma vez de uma falta de percepção de espiritualidade. Acredito Por que quê? sim. Porque enquanto a pessoa vive tendo as referências apenas do agora, do aqui mundano, do onde eu estou no status social, então ela vai criar inimigos ilusórios. Entende? Ela vai criar inimigos ilusórios. Por quê? Porque o nosso plano é dual. É dual, sim. Tudo aqui é dual. A presença do bem e o mal está sempre aqui e ali, seja dentro da gente, seja fora da gente. Volta mais uma vez a percepção de que nós estamos aqui passando por uma experiência de evolução. E quando eu falo de evolução, na minha concepção, não falo necessariamente de encarnações. Eu falo de você enxergar nesse plano, nós conseguimos enxergar o bem e o mal e suas implicações assim com toda clareza. Sim. Com toda clareza. Você não precisa de muita coisa, não. Você liga a TV, você está vendo a manifestação ali do mal e do bem. Você vai ali na calçada, você está vendo. Aqui acolá você vê a perversidade, você vê essa polaridade se manifestando. E você vê no ente humano o potencial de decidir se ele vai ser um anjo ou se ele vai ser um demônio. Sim, decidir entre um lado e outro, né? Decidir entre o bem, entre ajudar ou destruir, entre matar ou curar. Né? Eu me lembro que uma pessoa uma vez me disse assim: mestre, assim, as pessoas às vezes me chamam, e eu acho que chamam carinhosamente, por isso eu não acho ruim. Não, quando eu digo mestre Damocles, eu falo de uma forma, uma reverência carinhosa, de amizade. Quando você diz mestre Napoleão, mas aí eu disse, não, cara, mestre só tem um e eu não sou mestre, eu sou só um viajante pela terra, né? Nada mais do que isso. Mas é preciso ter essa referência de que é necessário dar alma e buscar essa transcendência. Agora, entender que o bem e o mal, como você diz, pode ser escolhido. Qual você vai querer? Né? A consequência disso. Deus é o Deus dos valentes. Eu acredito piamente nisso. Se você pegar a Bíblia, está tudo lá, cara. E o Antigo e o Novo Testamento. Cristo era de uma coragem avassaladora. Você conhece alguém mais corajoso do que Cristo? Exatamente. Né? Que olhava para as pessoas e dizia na cara delas... Né? Austeridade, saber o que é que ia acontecer e tá ali, firme. E mesmo na hora que tentaram livrar ele, ele foi dizer, sai daqui, Satanás, deixa eu fazer o que eu venho fazer. Eu venho para morrer, eu vou morrer. E aquela história de que o cristão é bonzinho e tal, quem diz isso não sabe que Cristo pegou um chicote para enfrentar aqueles que desrespeitavam o templo, né? E expulsou os caras chicotadas. Chamou a raça de víboras, né? Túmulos caiados, que eram os piores nomes que você podia dizer com alguém. Mas ele não tinha medo de dizer a verdade. A verdade. Então, a verdade é uma coisa... tem um ditado grego que diz assim, diga a verdade e saia correndo. Dizer a verdade é preciso coragem para dizer verdades, para se expor. Como, por exemplo, eu e você estamos fazendo aqui agora, de certa forma, nos expondo a nossa opinião e tal. As pessoas podem concordar, podem discordar. Podem discordar, faz parte. Faz parte e aí, assim funciona.
E aí eu ia concluindo naquele momento a respeito, Sim, você falou das pessoas meu jiu-jitsu, meu Krav Maga, sim, aquela etc. Ah, disputa, né? e ó, o professor Lázaro de Jesus, um prazer, professor do boxe aí, grande nome do boxe, da nobre arte, um amigo com quem eu Show. afio minhas mãos lá de vez em quando, estou indo lá. Esses tempos estou meio parado depois da quarentena, mas eu vou voltar lá. Gente finíssima. Então, o que eu ia falando da questão das artes marciais, da minha academia é melhor, a sua é melhor, falta uma referência maior. Você Exato. veja que o mal, se a gente for falar do crime organizado, tem um nível de. Lógico que às vezes há ferro e fogo, né? Mas há um nível de coletividade, de capacidade de união, de capacidade de ver um objetivo, um inimigo em comum e se unirem muito maior do que o bem. O Sim, tem. pessoal do bem, a gente sabe que o inimigo da gente, quem é o inimigo de verdade? O inimigo é o político corrupto, o inimigo é o ditador sanguinário. O inimigo é o latrocida que entra na sua casa, que lhe assalta, mata, estupra seus filhos. Esse é o inimigo, esse é o homem diabo, é o homem inimigo da luz, é o homem demônio. Esses são os nossos inimigos. Mas aí o cara briga por causa do outro, com o outro, porque o gosto da arte marcial é diferente. O É. cara briga porque ele ganhou a medalha na competição e quem era para ter ganhado foi eu, porque meu pai estava assistindo. A menina briga com a outra porque a unha tá mais bonita. O cara cria inimizade com o outro comparando quem é que tem o carro com o aro mais bonito. O que é isso se não falta de espiritualidade? Não É estamos verdade. falando de religião, estamos falando de uma Não, não. conexão com um direcionamento, um propósito, uma coisa maior, mais ampla, onde entra essa coisa do bem, do mal. Mas não, quando você não se conecta a isso, aí lembra da força, aquele impulso de agressividade vai sendo todo desestruturado, todo modificado, todo canalizado para o que não devia. Arrumando inimigos imaginários, problemas imaginários, antipatias imaginárias, quando Sim, na verdade nós deveríamos estar nos unindo contra aquilo que é real. Mas pessoas e aqui eu não quero fazer um julgamento específico, mas pessoas que ainda estão num patamar onde elas acham que realmente, porque não é uma questão do que eu faço, é do que eu sinto, onde no meu coração eu realmente sinto que eu me torno um ser humano melhor do que outro. Quando eu estou usando um celular da marca Samsung e ele está usando da Motorola, o que é que você vai esperar disso? é muito raso. É, É raso. é raso, e é um problema seríssimo hoje em relação aos jovens, principalmente, os mais jovens, porque nós passamos por isso, a nossa geração, mas essa geração mais nova, infelizmente, e novamente, ninguém está falando de religião, de espiritualidade, cada um tem a sua, cada pessoa Sim. segue aquilo que acredita, e eu acho que isso é extremamente importante, e quem me conhece sabe da minha extrema tolerância e Com curiosidade certeza. sobre todas as religiões. Mas essa geração nova está sendo muito alijada desse sentimento, inclusive não só disso, não só da religiosidade, da espiritualidade, mas da filosofia, do conhecimento histórico. A pessoa, às vezes, aquele menino ali, ele não sabe a história da cidade onde ele mora. Ele não tem noção de onde ele vem. Como é que de onde ele veio? Como é que alguém que não sabe de onde veio pode ter alguma identidade ou vai ser difícil ter um autoconhecimento. Sim. Né? Eu lembro eu não lembro o nome do lutador, mas um lutador que foi agradecer o prêmio lá da vitória dele, ele disse: eu queria agradecer aqui aos meus antepassados por me mostrarem todo dia o caminho. Quer dizer, um cara Sim. desse, ele tem uma origem, ele sabe de onde ele veio, é mais fácil para ele entender mais ou menos quem ele é e começar o autoconhecimento, que pode ser através da luta. A luta ajuda muito no autoconhecimento. Eu tenho aqui muitos relatos de alunas e alunos que dizem: a luta me ajudou nisso, a me conhecer melhor. Até momentos em que eu fico só. Olha que coisa linda, que eu acho fantástico. Eu me sento e fico sozinho ali comigo mesmo.
Ali terminou ali, vamos lá, no jiu-jitsu terminou, tô morto. Aí eu me sento lá no canto do tatame e fico ali 2 minutos em silêncio, numa oração pessoal comigo mesmo. Olha que coisa bonita. Sim. Que coisa rara no dia de hoje. As pessoas não sabem, mas elas precisam disso. Quando eu paro no sinal que eu olho e vejo o cara falando sozinho dentro do carro, ele está tentando fazer isso. Ele é que não sabe. Né? Ele está conversar consigo mesmo é uma das coisas mais importantes que existe. Mas quando você consegue fazer isso de uma forma profunda, sem querer guiar o pensamento, porque você está tão cansado, teu corpo está tão cansado que simplesmente o pensamento vai. E ele você começa a ter visões no sentido de percepções que você não sabia que era possível. E a luta é uma ponte para isso. Não Com somente certeza. a luta, a arte, Com né, a certeza. pintura, a música. A música é fantástica para isso, mas a arte marcial tem esse lado e que se perdeu. Eu acho que você concorda um pouco comigo, que se perdeu muito isso, né? Com certeza, em grande parte, a questão do esporte, né, tomou lugar daquela coisa mais metafísica. Por exemplo, se a gente for para a cultura oriental, se a gente chegar ali no Sim, Japão, a terra dos samurais, é onde talvez a gente encontre um ponto onde essa cultura guerreira ela encontrou um ponto de equilíbrio muito interessante com o surgimento do Budô, que na verdade o Budô veio após a era dos samurais, após a era do Bushido, já nesse intercílio entre o Japão feudal e o Japão moderno, e aquela tradição precisou ser refinada mais ainda, e muitos mestres, só que antes disso, já muitos mestres que começaram a vida apenas como guerreiros, o que era natural do modo de vida deles, aquela coisa do Musha Shugyo, que o guerreiro treinava, 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 e depois de um tempo ele ia sair peregrinando, buscando combates para sim. testar. Aquilo era o jeito dos guerreiros viverem naquela época. O Musashi, né? Musashi. Exato, só que muitos, como o próprio Musashi, depois de tantas batalhas e de no fim da história ele não saber ao certo se ele ganhou por dádiva divina, se ele realmente encontrou uma técnica perfeita, se foi puro acaso, e ele começou a se questionar qual o sentido disso. Ele ficou muito chocado depois de Sim. uma das batalhas que ele matou um dos caras lá, até com o remo do barco, e já estava tão assim, tipo, é para brigar agora, vamos brigar. E aí ele começou a se questionar qual o sentido, qual o propósito. Aí começou a se Calma. dedicar à pintura, à agricultura, a discipular outras pessoas, a se refinar mais no aspecto da Exatamente. filosofia. E isso é um processo que era muito natural. Só que hoje em dia a gente vê alguns combatentes, alguns guerreiros. Depois eu quero puxar um pouco para o lado militar, uma coisa que eu vejo muito e quero fazer alguns comentários. Mas, por exemplo, no lado do esporte, alguns caras nunca amadurecem, ficam Sim. eternamente focados na coisa da medalha, na coisa da competição, que é bacana, faz parte do processo, é interessante quando é visto de uma forma lúdica, mas quando chega no ponto, como eu me lembro, acho que foi não sei se foi a Misha Tate ou foi a Ronda House, quando teve a primeira derrota, ela disse que pensou em suicídio e etc. Então você vê que há um desfoque de propósito, de sentido, Sim, né? sim. E só interrompendo para falar um pouco dessa questão que você citou do Oriente, pouca gente sabe, mas tem uma música do Raul Seixas e do Paulo Coelho chamada Gita, é muito famosa. Uhum. Gita, que na verdade é um livro indiano, né? O Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. E tem uma música chamada Gita, do Raul Seixas e Paulo Coelho, que é a tradução do capítulo 17 desse livro, que é o seguinte: um guerreiro chamado Arjuna, a questão de buscar o sentido, né? Ao terminar uma batalha, ele sobe em cima de uma montanha de mortos. E ele se aí ele vem, ele era um grande guerreiro, ele lutava como ninguém, mas ele começa a se perguntar: e agora? Para que isso? Por que isso? E ele olha para Aonde cima isso vai me levar? e ele diz: Deus,
Brahma, né? Deus, por que você não fala? Me diga alguma coisa. E aí, Deus aparece, né? Ele tem um momento de iluminação e Deus veio e diz para ele assim, às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. É a música, né? Não falo de amor quase nada, você me tem toda hora. E ele começa a ter uma transcendência após a batalha. E a partir daí ele nasce de novo. Isso é uma escala gigante, é uma coisa muito alta, porque você está falando dos livros mais importantes, né, Da humanidade, né? da humanidade, da literatura oriental e da humanidade. Tem 5.000 anos, mas isso pode acontecer num tatame. Isso pode acontecer depois de uma competição. Sim. Que você Não precisa senta... ser uma coisa que tem que passar por tudo aquilo. Você pode mudar da água para o vinho. E amadurecer. Isso é tão fantástico, porque a arte marcial pode proporcionar isso a todas as pessoas que estão dispostas a ouvi-la. Mas não ouvir só a vaidade, como eu vou repetir, o meu é melhor do que o seu, a minha luta é melhor do que a sua, tudo isso é bobagem se você comparar e se você lembrar os motivos, vou repetir, pelos quais essas lutas foram criadas. Exatamente. Os motivos que levaram as pessoas a organizar a autodefesa, a pulsão de autodefesa, numa doutrina marcial, a criar os primeiros exércitos. Elas não fizeram isso de graça, devia ter um motivo para isso. Os motivos porque os hebreus antigos, ao ir para o campo de batalha, acreditavam piamente que Deus estava à frente deles, lutando com eles. Olha que coisa fantástica. Então, tudo isso tem motivos que, se você não estuda, você acaba sendo um praticante de arte marcial sem um conhecimento que é fundamental, que faz parte desse crescimento. Na verdade, eu sempre falo isso para meus alunos, né? Por exemplo, você vai ver lá o Funakoshi, o pai do Karatê, ele diz que o Karatê começa e termina com a cortesia, né? Com respeito. Então, para isso que foram criados esses códigos de conduta para refinar o caráter das pessoas. Por quê? E aqui eu faço uma observação. Eu já vi muita gente, aquela coisa, coloque artes marciais na escola e vamos difundir artes marciais na escola. E eu não vejo, talvez daqui a um tempo isso mude, mas eu não vejo com tanto bons olhos. Porque eu acho que a luta, ela não é como jogar futebol. Ela mexe com outras valências e outras capacidades dentro do nosso psiquismo, às vezes até de maneira inconsciente. Então, não é algo que você só ensina uma criança a quebrar o braço da outra. É um esporte, vai lá, brinca lá. Bota o outro para dormir, é legal, é divertido. Você está ensinando como machucar, como dominar a outra pessoa. Sim. Então, é necessário, é obrigatório, em meio ao treinamento, ter um leque de normas, de etiqueta, de disciplina, de refinamento da sensibilidade. Porque, olhe bem, há uma diferença entre a disciplina e a filosofia. Eu já vi situações onde o atleta chega com aquele negócio, tem disciplina. Não, disciplina, às vezes você cumpre o rito obrigatoriamente, aquilo não tem significado e sentido nenhum para ele. Esse que a gente baixa a cabeça, eu já vi gente fazendo de todo jeito. Há uns anos atrás, o pessoal até, isso é coisa de japonês, é coisa de abestado. Depois virou modinha. Quando virou moda? Quando os lutadores começaram a lutar lá no Pride do Japão. E como era natural da cultura deles, eles começaram a reverenciar. Então, se os meus ídolos fazem isso, eu vou começar a fazer também. Trouxeram esse resgate cultural, pelo menos se falando de meio de jiu-jitsu, luta livre, vale tudo, essas coisas. Mas o que é que eu quero dizer? Poucas pessoas chegam para explicar o sentido e tentar fazer com que a pessoa entenda realmente com a alma. Quando eu estou baixando a cabeça, eu tenho 3 coisas básicas. O primeiro é o respeito. Esse respeito dentro da tradição, porque dentro da tradição cultural oriental, pelo menos que a gente segue do jiu-jitsu, isso é o tradicional daqueles povos, seria o aperto de mão, né? A demonstração de respeito. Agora, 2 coisas muito interessantes.
demonstra humildade. Humildade porque você jamais vai ver o cara arrogante baixando a cabeça de forma natural. Ele se sente constrangido. Como é que é o pescoção ajeitando o arrogante lá? É sempre assim, né? Então, na hora que você obriga aquele cara que não gosta de baixar a cabeça para ninguém a baixar a cabeça para alguém, você está mexendo ali, sabe? Está mexendo nos fusíveis da consciência dele, da sensibilidade. Segunda coisa, que no caso a terceira, primeiro respeito, segundo a humildade, a terceira coisa, confiança. Quando eu baixo a minha vista, eu estou me vulnerabilizando para você. E nesse momento eu estou demonstrando a confiança em você. Então é diferente quando eu explico o sentido, o propósito, de onde veio, o que é que eu quero que cause em você. O que é... Eu já vi, por exemplo, aí o cara chega na academia, ele faz osso, cumprimenta tudo e todo mundo. Sai ali fora, aí ele chega, sei lá, numa igreja, num canto que tem que usar uma determinada roupa, fazer um determinado gesto. Isso é frescura. Ele não entendeu nada. Ou seja, ele deixou a coisa pontual, ele não internalizou aquilo dentro, mais uma vez, de uma visão de espiritualidade. O universo precisa funcionar em ordem, porque se ele funcionar em forma de caos, não resta nada. A vida só tem lugar, o amor só tem lugar, a paz só tem lugar quando a ordem se estabelece. Então, ele sai daquele micromundo do tatame, leva aquilo para a alma dele e vai expandir aquilo para o modo de ver a vida. É outra realidade de eu chegar para o teu aluno e dizer, como é que eu faço para treinar arte marcial? Não, tu pisa ali e tu fala assim, entra aí, tá tudo bem, pronto, eu tenho disciplina. A minha academia também tem disciplina. E você vê que isso leva a gente a perceber que a graduação, o título, ele não está amarrado na cintura, ele está no coração da pessoa. Ela tem que levar aquilo para a vida dela. Você pode ter a faixa preta Jedi 35º, não interessa. Se aquilo ali não está no teu coração, na tua cabeça, na tua boca, nas tuas palavras, no teu modo de viver, você não é aquilo. A não ser ali naquele microcosmo, ali naquele mundo da academia. Sair de lá, você deixa lá a faixa, porque você se torna um ignorante, trata mal a moça que trabalha contigo, dentro da tua casa, você trata mal os filhos. Poxa, eu prego uma coisa para os meus alunos, porque eu ensino a eles uma coisa, uma arte que é violenta, então eu prego para eles que sejam pacíficos, que sejam tolerantes. Olha, o que eu vou ensinar para vocês aqui é para vocês, no meio da rua, serem xingados e dizer assim, obrigado, e ir embora. O cara vai te provocar, você vai baixar a cabeça, sim senhor, e sai. Vai brigar em último caso dos últimos casos. Eu não estou ensinando isso aqui para você brigar com ninguém, é para salvar a sua vida, se for preciso. E essa com pessoa... Quem tem... Pois é, por quê? Porque, perdão, nós desenvolvemos habilidades, não é verdade? Sim. E o ser humano tem essa necessidade da admiração social, da admiração do outro. Então, se eu canto, eu quero cantar para que as pessoas me aplaudem. Entendi. Se eu pinto, eu quero pintar, mostrar meu quadro para as pessoas me aplaudirem. Se eu luto, eu quero bater alguém para todo mundo dizer que eu sou o bichão. E é isso que a gente tem que, pelo menos assim, tem que combater muito isso, porque principalmente os mais jovens. Meus alunos, a maioria são adultos, profissionais de segurança, pessoas que trabalham, já têm responsabilidade mesmo, já tem que ter calma e autocontrole, talvez seja um pouco mais fácil. Mas quando você pega o jovem, 17, 18 anos, 15 anos, aí eu fui a um seminário uma vez que tinha muito pessoal jovem, e eu percebi que eles olhavam assim, essa barba branca, aí tinha uns que olhavam para mim, uns garotinhos assim, olhavam para mim assim com a cara, vou pegar esse velho. Tipo assim, é aquela coisa natural mesmo do ser humano, eu quero demonstrar o que eu aprendi, mas a gente precisa fazer com que eles entendam que aquilo não é uma brincadeira, aquilo não depende de vaidade, é muito pelo contrário, a humildade é que te faz ser grande.
né? Eu quero ver, ó, professor, você é bom de briga, né? O senhor Não, eu acho que legal mesmo é quem sabe curar. No dia que eu souber curar minha Exatamente. filha de uma coisa que ela está sentindo, isso sim é ser grande. Eu não estou dizendo que o que eu ensino não é necessário, eu tenho o maior orgulho do que eu faço, de verdade, porque eu sei que já ajudou muita gente. Agora eu tenho uma admiração gigante por quem cura. Isso é gigante, isso é grande. Aí vocês levam a tua filha, teu filho para o hospital, o médico vai lá, aquela enfermeira ali que botou a coisinha na veia, né? Que coisa, isso é gigante. Eu faço assim, ó. Eu sou ninguém perto dessa mulher. Eu, Ela é eu, faixa Aham, Sim, eu pode entendo falar. o que você está falando, meu amigo, mas eu ainda acho que isso ainda vem de uma certa pressão, de um certo paradigma que nós vivenciamos Sim, devido à visão pequena da ideia de cultura guerreira que ficou na nossa sim, sociedade. No passado, os guerreiros estavam no topo. sim, sim. Os reis, quase todos os reis imperadores eram reis guerreiros. A sociedade eram sociedades guerreiras, se distinguiam muito pela capacidade de valentia. Nós não estamos aqui tocando exatamente no ponto entre se o que o cara fazia era bonito, era certo, era errado nesse momento, mas a valentia, a coragem, a capacidade de sacrifício por si só já era uma coisa assim que você admira. Quando você vê alguém corajoso, você já, caramba! Por quê? Porque o medo está presente em todos nós. E Exato. aí entra a questão de que, no meio, nesse intervalo, surgiram muitos homens que incorporaram a ideia de guardiões. Eu vejo muito dessa maneira. Eu vejo que esse espírito guerreiro é algo dado pelo Criador, faz Sim, parte da constituição existencial. Não há como haver o mundo, como haver a vida, o universo, sem que hajam esses guardiões. Em vários planos, não sei se nos outros planos que possam existir por sim, aí, sim. as guerras são feitas de maneira diferente, mas no nosso plano, é preciso ter guardiões. E quando você incorpora isso em você, se coloca dessa maneira, aí aquilo que a gente faz, tal qual, por exemplo, eu me vejo nessa situação. Eu quero cada vez mais crescer dentro desse aspecto. Eu sou um guardião do bem. Eu não estou aqui ensinando alguém a lutar. Eu estou aqui para ser uma referência de proteção daquilo que é bem, daquilo que é amor. Quando tem uma frase que há muito tempo, acho que numa madrugada, eu cunhei. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente o pensamento agora, mas era mais ou menos assim. Quando os saqueadores invadirem a cidadela e dentro destruírem todo o resquício de amor, de liberdade, de alegria que nela há, eis que não clamarão por pacificadores, mas por heróis valentes, capazes de lhes livrar do jugo desigual do homem opressor, do homem mau, do homem perverso. Era mais ou menos assim, Perfeito. estava cunhado bem bonitinho, mas dentro desse aspecto, Porque, na República de Platão, ele já dizia sim, isso, não era? Os guardiões, você deve saber mais do que eu, você gosta muito de e, história. exato, e só complementando, eu acho que a live tem 1 hora, né, Damos? A gente tem o quê? 5 minutos aí? Nem sei, professor. Eu Primeira acho que vez que estou fazendo sim. essa live aqui. Falta 5 minutos. Entrou um abraço aqui para Lu Galdino, a Luana entrou aí. Só Onde é que complementando, a gente vê o tempo aqui? Eu não eu estou não vendo no meu, não. tô vendo no relógio mesmo, não sei. Bom, se acabar aqui, obrigado a todos que estão aí, Obrigado, desde pessoal. já. Obrigado. Mas, complementando na parte histórica, é o seguinte: o que você está falando tem um fundamento histórico, talvez você não saiba, porque você talvez não tenha ouvido falar disso, por não ser um historiador, né? Quando a gente estuda história, a gente sabe o seguinte: a civilização ela é formada em cima de duas bases, tem dois pilares: a casta sacerdotal e a Sim, casta sim, casta guerreira. guerreira. Se Exato. você quer destruir uma sociedade, você destrua essas duas. E quando Acabou. eu falo guerreiro, Exatamente.
Quando eu falo guerreiro, eu não estou falando só o soldado, eu estou falando do fazendeiro, que é um guerreiro, o fazendeiro do Nordeste do Brasil, guerreiro de verdade, o vaqueiro, o jangadeiro. Se você quer destruir uma civilização, se você focar nessas duas e você minar essas duas castas, essa civilização vai desabar. Muitos historiadores dizem que é o que aconteceu no Ocidente. Sim. Ser guerreiro, a espiritualidade, destrói, os valores espirituais e apaga o espírito de heroísmo. Pronto, acabou. As crianças vão se mirar em quê? No quê? Aí não precisa eu lhe dizer, basta você abrir a internet e o TikTok. É muito triste isso, a gente tem que lutar contra isso todo dia. Eu tenho uma filha de 8 anos e tenho uma sobrinha, tenho sobrinhas e sobrinhos. Lógico que eu me preocupo. É claro, eu não vou viver mais 50 anos, não posso ter essa pretensão. Mas essas crianças vão pegar o quê? Elas têm que ter uma referência, mas vivem dizendo que religião é bobagem, que espiritualidade é besteira, que ser valente não é bonito. Poxa, ser valente é bonito. Tanto para o homem como para a mulher, eles têm formas de valentias diferentes. Lutar, empreender, precisa valentia para isso. As pessoas acham que é só lutar no sentido guerreiro, que também é importante, mas levantar e puxar a enxada, ali é um guerreiro, cara. Não, e veja, acho que a gente tá no final aí. Se cair, caiu, pessoal. Primeira live da gente aqui, pelo menos a minha. Vamos fazer um outra. abraço, obrigado para todo mundo. A gente vai fazer isso com mais frequência. Mas isso que você falou bate justamente com o que eu penso. Tipo, o guerreiro, há muito essa associação do homem que luta, do militar, e eu vejo isso como uma manifestação do etérico, de algo que vem de cima para o coração dos homens. Alguns, quase todos nós temos esse potencial, mas alguns afloram isso de maneira mais natural e mais profunda. E aí entra, por exemplo, a gente teve aqui recentemente o exemplo daquele senhor, acho que era Nicholas Wilton, um senhorzinho, fraquinho, que ninguém dá nada por ele. E enquanto estava tendo o holocausto lá, o exército nazista, e ele salvando crianças, tirando lá da Tchecoslováquia para a Grã-Bretanha, escondido, arriscando a própria vida. Quem é o guerreiro? É o homem que ganhou medalha ou é esse homem? Sim, óbvio. Então, o espírito do herói, o espírito guerreiro, é algo inerente à natureza humana que está ali como potencial, convidando cada um de nós para pegar isso. Eu vou me tornar um herói nessa existência. Sim, isso é importante, principalmente para os mais jovens terem essa referência, né, das crianças. A criança se mira do que está perto. Ela olha, ela se mira. Então, o pai é para olhar e dizer, meu herói no sentido de guerreiro. A mãe, minha heroína, uma guerreira também. E não é só a guerra propriamente dita, mas é fundamental que as pessoas lembrem disso, que uma classe guerreira e uma classe sacerdotal enfraquecidas significa que essa sociedade está em franca decadência. Ela não tem como se defender, ela não tem como empreender. E esse trabalho, incrivelmente, é um trabalho de formiguinha. É o trabalho que a professora tenta fazer na sala de aula dela. É o trabalho que o Napoleão tenta fazer ali com os filhos ou com os alunos, que o Damocles tenta. Que milhões de pessoas, que eu acredito nisso, e volto, com certeza, então espírito espalhado nos mais diversos segmentos, nos mais diversos corações. Existe um momento na história que eu não sei explicar direito, que parece que Deus vai lá e levanta milhões de pessoas para cada uma fazer do nada. Isso já aconteceu. Os faróis ali, que ficam ali, os cruzeiros. E já aconteceu antes, não seria a primeira vez. Aconteceu no entre guerras e depois da Segunda Guerra, aconteceu na Guerra Fria, aconteceu em diversos momentos